É importante destacar ainda as inovações científicas desse século. No dia 10 de abril de 2019, marca um dia que não será esquecido tão cedo para a ciência mundial. Pela primeira vez foi possível observar a foto de um buraco negro, fenômeno invisível em que a força da gravidade exerce uma pressão que não deixa nada em volta escapar. O anúncio foi explicado em uma conferência internacional, acompanhada ao vivo por diversos países. Centenas de cientistas e pesquisadores e 8 telescópios participaram do trabalho para a divulgação da imagem, além de ter sido fruto do sonho de Albert Einstein há 100 anos atrás, ou seja, um século. Assim, esse acontecimento comprova a definitividade de uma teoria de um século atrás. Com a descoberta do planeta Não Eris, em janeiro de 2005, no Observatório de Palomar, na Califórnia, aconteceu no ano seguinte a União Astronômica Internacional, que entendeu que a probabilidade de encontrar outros corpos rochosos gelados com aquelas dimensões na região era tão alta que a definição de Plutão não fazia mais sentido chamá-lo de planeta. Assim, esse deixou de ser considerado um planeta do sistema solar e foi apelidado de planeta anão. A descoberta do bóson de Higgs, a partícula que desvenda o mistério da massa, foi um dos principais avanços científicos de 2012 e também das últimas décadas. Detalhado pelo britânico Peter Higgs em 1964, o bóson é responsável por criar um campo de força dentro do átomo que dá massa às partículas. Por exemplo, se elas interagem menos com o campo, ficam com pouca massa, mas com os elétrons. Se interagem bastante, passam a ter mais massa, como é o caso dos quarks. Sem os bóson, dizem os cientistas, átomos agrupados no universo não poderiam existir, o que inclui seres humanos. O experimento comprovou a teoria ocorreu em julho de 2012 no Laboratório Europeu de Física de Partículas, a CERN, com a ajuda do Grande Colisor de Hadrons, LHC, da sigla em inglês, considerado por si só o maior experimento científico de todos os tempos. Em estudos pré-clínicos em cordeiros, pesquisadores conseguiram simular o ambiente do útero e as funções da placenta, criando um útero artificial, que pode ajudar bebês prematuros a continuarem seu desenvolvimento. Cientistas acreditam que o feito pode reduzir drasticamente as taxas de morte entre os recém-nascidos. Um robô humanoide foi desenvolvido no ano de 2015 pela empresa Hanson Robots, de Hong Kong, capaz de reproduzir 62 expressões faciais, projetado para aprender, adaptar seu comportamento humano e trabalhar com seres humanos. Em outubro de 2017, tornou-se o primeiro robô a receber a cidadania de um país, o país era a Arábia Saudita. O robô Sofia foi entrevistado da mesma forma que um ser humano seria, estabelecendo conversas com os anfitriões. As pesquisas com as células-tronco embrionárias tornaram-se uma das maiores controvérsias morais e políticas da atualidade. As células-tronco são células indiferenciadas e não especializadas, com as características de autorrenovação ilimitada, ou seja, gerar células iguais a si mesmas durante toda a vida e também diferentes tipos celulares, com funções específicas. As pesquisas mostraram a existência de células-troncos adultas em diversos tecidos, como os hematopoéticos, hepáticos, musculares, epiteliais e nervosos. Por ter a capacidade de transformar em qualquer tipo de célula, as células-troncos embrionárias têm sido largamente utilizadas para pesquisas. Estas são retiradas de embriões com 5 dias de desenvolvimento, frutos de fertilização in vitro. O estudo da capacidade das células de se dividir e se organizar para dar origem a um ser vivo pode ser a chave para a cura de diversas doenças e até mesmo o fim da fila para transplantes. No Brasil, a Lei Federal 11.105, de 24 de março de 2005, regulamentou as pesquisas nessa área e permite o uso de células-troncos embrionárias para essa pesquisa e terapia. Essas células devem ser obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, não utilizados no procedimento, devem ser embriões inviáveis e que não tenham sido mantidos congelados por mais de 3 anos. É obrigatória a obediência às seguintes condições: haver consentimento dos genitores, bem como a submissão prévia dos projetos, a apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa.